O milionário segue a mendiga negra e solteira e revela um racismo escondido que choca. Henrique sempre teve tudo: carros luxuosos, jantares e restaurantes renomados e uma cobertura de tirar o fôlego em São Paulo. Mas ao olhar ao redor de sua vida de excessos, tudo parecia vazio. Aquela vida de festas e superficialidades não preenchia o buraco em seu coração. Uma manhã, ele decidiu dar um passeio pela Avenida Paulista, o coração pulsante da cidade. Ele caminhava, perdido em seus pensamentos, quando seu olhar se fixou em uma figura distinta sentada ao lado da calçada. Uma mendiga, Rosa. Ela era uma mulher negra com um porte forte e olhos que brilhavam com uma mistura de dor e esperança. A primeira impressão de Henrique foi de desprezo. Afinal, como poderia alguém viver naquele estado, no meio de toda a opulência ao seu redor? Mas ao se aproximar, algo em Rosa o intrigou. Seu olhar desafiava o mundo, como se dissesse: estou aqui e vou sobreviver. Ele notou os pequenos detalhes, a forma como seu cabelo crespo se destacava sob o sol e a dignidade que ela carregava apesar de sua condição. Ele nunca tinha visto alguém que, mesmo em situações adversas, mantinha a cabeça erguida daquela maneira. Isso desarmou. Enquanto tentava desviar o olhar, sentiu um nó na garganta. Para ele, Rosa não era apenas uma mendiga, era uma ferida exposta da sociedade. Depois de alguns instantes, ele decidiu se sentar ao seu lado, atraído por uma força desconhecida. Rosa olhou para ele, e Henrique se viu paralisado. O que havia ali? Uma conexão ou apenas curiosidade? A conversa começou hesitante. Rosa falava de seus sonhos, de como a vida na rua ensinou-lhe a lutar. Cada palavra sua era um soco no estômago de Henrique, que sempre teve tudo, mas nunca soube o que era lutar por algo. Mas, naquele mesmo dia, uma reviravolta inesperada estava por vir. Ao voltar para casa, ele encontrou uma carta antiga de seu pai, presa em meio a objetos que ele sempre teve em seu apartamento. Ao abrir, leu palavras que o chocaram. Uma revelação de que Rosa era, na verdade, muito mais do que parecia. Haviam segredos que ligavam suas histórias, algo que desafiava tudo o que ele conhecia sobre sua família e a sociedade em que vivia. Henrique não sabia o que pensar ou como agir. Ao se encontrar novamente com Rosa, a tensão era palpável. Ele queria contar tudo, revelar o que descobriu, mas sentiu o peso da expectativa esmagá-lo. Antes que pudesse abrir a boca, um grito irrompeu da rua. Uma manifestação pela dignidade e direitos humanos explodiu em sua frente. Pessoas se uniam, gritando por mudança. A cena era caótica, mas intensa. Henrique olhou para Rosa, que estava paralisada, o olhar brilhando de determinação. Aquele momento intenso exigia uma escolha. O que ele faria agora? Em meio à luta por identidade e dignidade, o que Rosa pensaria ao ouvir a verdade? Algo estava prestes a mudar, mas o caminho estava cheio de pedras. E diante daquelas vozes clamando por justiça, Henrique sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que o ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique olhou para Rosa, das vozes da manifestação ecoando em seus ouvidos, seu coração acelerado.
Ele queria usar aquele momento para confessar, mas um grito rasgou o ar. Justiça! Alguém bradou. E o resto da multidão respondeu em uníssono. O peso da combinação de sua descoberta e aquele clamor por mudança o paralisou. Rosa, no entanto, estava viva. Era como se a manifestação ativasse um brilho em seus olhos. Com uma firmeza que Henrique não esperava, ela levantou-se de repente. Ele a viu agitar os braços, unindo-se àqueles que exigiam dignidade. Havia algo pulsante em sua energia, algo que o atraía. Mas, ao mesmo tempo, a ideia da revelação o consumia. E se ela soubesse do segredo? A multidão crescia, e subitamente, uma batida forte no meio da confusão. Um grupo de policiais avançava, cercando os manifestantes. A cena se tornava caótica, com gritos de não à repressão cruzando os ares. Eric, o amigo de infância de Henrique, surgiu no meio da agitação. Seu olhar rápido se fixou em Henrique e em seguida pousou em Rosa. Você está perdendo tempo com essa mulher, cara. Ela é... Eric começou a dizer, mas Henrique não queria ouvir. Ele sabia que a situação estava além do que Eric poderia imaginar. A confusão aumentou. Uma bomba de efeito moral explodiu próximo dali, fazendo o chão tremer e as pessoas gritarem. O caos tomou conta. Todos começaram a correr. Havia pânico nos rostos que ele avistava, mas no olhar de Rosa havia determinação. Ela não se movia. Vamos! Henrique gritou, puxando-a. Mas Rosa não se mexeu, seu olhar ainda fixo na multidão. Estou lutando, Henrique. Não posso ir embora agora. Mas antes que ele conseguisse argumentar, algo chamou sua atenção. Na correria, ele viu um homem caindo, uma mulher tentando ajudá-lo. Ela tapava o rosto, mas ele reconheceu. Era Clara, uma de suas amigas de infância. O corpo de Clara estava cobrindo o homem caído, um homem negro de quem Henrique não conseguia se lembrar. A angustiante conexão o atingiu com força. Foi quando o homem, ao se levantar, virou-se para ele. O pescoço dele ficou exposto, e Henrique sentiu o coração descer até o estômago. Ele conhecia aquele homem. Era o pai de Rosa. Uma onda de choque percorreu seu corpo, como um relâmpago em um dia nublado. O que isso significava? Nessa fração de segundo, toda a narrativa em sua mente se torcia. Rosa era muito mais do que uma mendiga. Ela era parte de sua própria origem. Ele olhou para ela, pálido. O quê? O que está acontecendo, Rosa? O olhar dela se transformou em uma tempestade. Eles não têm ideia do que nossa família passou. E você? Você não tem ideia de quem realmente é. Os gritos da manifestação ecoavam, se misturando aos dele. Rosa, seu pai, tudo reverberava em um turbilhão de informações. Henrique mal podia acreditar no que estava acontecendo. Cada palavra de Rosa carregava uma acusação velada. Um peso de segredos que ele nunca sonhou em desvendar. O tumulto crescia, mas em seu coração uma certeza começava a se formar. Ele precisava conhecê-la de verdade. Mas antes que pudesse perguntar mais, uma nova onda de policiais se aproximava. E Rosa fez um gesto rápido para ele. Vai! Você não pode ficar aqui! Enquanto ela olhava para o pai, os gritos aumentavam e pronto para agir, Henrique sentiu que o tempo estava se esgotando. Do que realmente se tratava aquela família? Ele se afastava, o coração apertado. Já não sabia mais a quem pertencera até então. O que viria a seguir? A ligação entre os dois começou a rasgar sua concepção de identidade. Segredos não revelados penduravam no ar. E Henrique percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A explosão de emoções tomou conta de Henrique, enquanto ele observava Rosa sendo tomada pela multidão. A urgência ali estava palpável, reverberando como um tambor que acelerava seu coração. Ele não sabia se deveria sair ou ficar. O tumulto crescia.
e a ideia do segredo sobre as origens dele, interligado àquele momento, criava um nó profundo na sua garganta. De repente, a realidade se metamorfoseou. Um grito cortou o ar, frio e agudo. Henrique virou-se na direção do som, mas o que viu o gelou até os ossos. Um homem de segurança, braço musculoso e raiva evidente nos olhos, se dirigia para Rosa, empurrando os manifestantes como se fossem folhas ao vento. O pânico estourou em Henrique. Antes que ele pudesse pensar em fazer algo, uma explosão, não de uma bomba, mas de um misto de raiva e dor, estourou do centro da multidão. Rosa, mantendo-se firme diante da tempestade, levantou os braços para se posicionar entre o homem e os outros. "Parem!" gritou, sua voz poderosa, rompendo a cacofonia ao redor. Então, o homem se virou para ela, seus olhos incendiados, e Henrique percebeu que a situação explodiria em qualquer instante, até que o homem disparou. Um tiro! O estrondo ecoou como um trovão. O tempo pareceu parar. A multidão estremeceu. Algumas pessoas gritaram, e Henrique estava totalmente paralisado. Com um movimento quase instintivo, ele correu em direção a Rosa, sem pensar nas consequências. Mas antes que pudesse alcançá-la, outro grito. O projétil havia atingido o peito do homem que ela tentava proteger. Seu pai. O impacto foi devastador. Henrique viu o corpo cair, como uma poesia negra e dolorosa que se desenrolava diante dele. Não havia mais palavras, apenas o silêncio ensurdecedor que se seguiu ao grito agonizante de Rosa. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela se jogava sobre o corpo do pai, como se tentasse trazer de volta a vida que havia sido tirada em um instante. O desespero e a desolação dançavam em seu rosto, e o coração de Henrique se partiu. Ele não sabia o que fazer. Seu instinto pedia que ele ajudasse, que fizesse algo, mas estava preso em um labirinto de emoções. Ele sentiu tremer as mãos, o mundo girar ao seu redor. O que tudo isso significava para eles? Ele havia descoberto uma conexão feita de dor, e agora a vida deles estava sendo redefinida por aquele ato de violência brutal. A multidão, antes unida em clamor, agora se dividia entre gritos de pânico e raiva. A polícia avançava, os ânimos estavam à flor da pele. Em meio ao caos, pérolas de palavras de Rosa ecoaram em sua mente. Você não tem ideia. Quem realmente é? A revelação pairava como uma sombra, mostrando um panorama muito mais amplo do que ele jamais poderia imaginar. Então, como um relâmpago, Henrique se lembrou da carta de seu pai. Os segredos não eram apenas sobre Rosa, mas sobre ele também. E se a verdade não fosse apenas uma revelação familiar, mas um elo que ligava suas histórias de maneira imprevisível e dolorosa? A cada segundo mais perguntas surgiam. Cerco de um abismo desconhecido. Ele estava à beira de um colapso. E se sua vida, construída em torno de privilégios, se desmoronasse em um instante? Quem era ele realmente? A ligação de Rosa, seu pai e agora essa tragédia estavam interligados em um fio tênue que poderia facilmente se romper. E enquanto a cena se desenrolava em torno dele, como se a própria história estivesse se transformando em um pesadelo, Henrique percebeu que o choque do momento não era apenas a perda, mas tudo o que não compreendia sobre sua própria identidade. Poderia alguma vez ter coragem para enfrentar a verdade? O que mais ele ainda não sabia? As sombras da revelação estavam prestes a engoli-lo por completo. A explosão de emoções tomou conta de Henrique enquanto ele observava a Rosa sendo engolida pela dor. A multidão, uma vez unida em clamor por justiça, agora estava imersa em pânico, e as sirenes da polícia ecoavam ao fundo como um lamento ensurdecedor. Ele sentiu seu coração apertar, uma tempestade de perguntas e sentimentos se agitando dentro dele. Havia algo mais profundo, algo que ele não compreendia, que o mantinha preso. Ali, congelado, Rosa se inclinava sobre o corpo do pai, seus gritos ecoando,
cada palavra carregando um peso de desespero que cortava através do caos. A cena se transformou em um pesadelo vivo. O espasmo de sua dor era palpável, e ele queria correr até ela, abraçá-la, mas a tristeza o paralisava. O que era tudo isso? O que ele realmente sabia sobre a vida dela? Então, do meio da multidão, uma figura emergiu. Era Clara, a amiga de infância. Com o rosto pálido e os olhos arregalados, ela se aproximou e Henrique percebeu um brilho em seu olhar que parecia fora de lugar. Era uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Clara correu até eles, parando abruptamente após ver o corpo do pai de Rosa. Ele não pode estar morto, ela gritou, seu tom fervendo de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Mas antes que alguém pudesse responder, uma reviravolta estrondosa cortou a noite. Um homem de terno escuro, com um olhar de autoridade, atravessou a cena, chamando a atenção de todos. Ele parecia um peixe fora d'água, rodeado por valas de aflição, mas seu semblante era de controle absoluto. Ele se aproximou de Henrique, as expressões da multidão criando um cinturão de expectativa ao redor deles. Henrique, tá na hora de você saber a verdade, disse o homem, seu olhar penetrante como um raio. O som da expressão dele cortava melhor que uma faca. O que aconteceu aqui não é apenas um acaso. As palavras dele ecoaram na mente de Henrique como um tambor ensurdecedor. O que você quer dizer? Perguntou, os olhos fixos no homem, enquanto o tremor nas mãos começava a invadir seu corpo. O que você sabe sobre tudo isso? O que você não sabe, Henrique, é que você e Rosa estão ligados de uma forma que vai além do que imagina. Ele prosseguiu, ignorando o murmurinho que agora se espalhava entre os presentes. O que aconteceu aqui não é apenas violência contra uma família. É um eco de segredos sepultados, um legado de dor e luta. Um nó se formou na garganta de Henrique. Que segredos? Sua voz trêmula, mas as palavras saíram como um sussurro, engasgado pela pressão de sua própria confusão. Você e Rosa são irmãos, revelou o homem de terno, e o ar ao redor deles pareceu parar. Seu pai e a mãe dela se amavam, mas por causa da sociedade, das pressões e do racismo, as vidas deles se separaram. Eles foram forçados a desistir um do outro. O pai dela guardou a verdade, e a sua família escondeu o nome de Rosa para blindá-lo de uma verdade que poderia destruir tudo. Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu coração capengava, e as memórias começaram a girar como um furacão. Ele pensou em sua infância, nas histórias que ouviu sobre uma mãe protetora, a distância entre eles. A realidade de ser metade de algo que ele nunca soubera assaltou sua mente. Os olhares da multidão agora haviam mudado. A confusão se misturava com a incredulidade. E ele viu Clara com os olhos arregalados. Você não pode estar falando sério, ele murmurou, sem saber o que mais sentir. A ideia de que Rosa, a mulher que ele conhecera apenas como uma mendiga, era sua irmã, o atingiu com uma força brutal. A dor era tão aguda, tão real. O choque reverberou em seu corpo como um tremor sísmico. Enquanto as sirenes se aproximavam, o homem acrescentou: você precisa fazer uma escolha. Agora. O que você vai fazer com essa verdade? Você pode continuar vivendo em um mundo que te protege do que você não sabe, ou pode lutar junto com Rosa. Mas ao fazer isso, você terá que enfrentar o que você realmente é. Henrique estava confuso. O tumulto se intensificava à sua volta. Rosa, ainda de joelhos, parecia distante, mas ele podia ver a força que ela tinha. Ele sentia que a vida dele estava prestes a mudar para sempre, e a revelação sobre Rosa era só o começo de algo muito maior. E enquanto a incerteza enchia o ar, Henrique percebeu que não só ele, mas toda a sociedade ao seu redor estava prestes a ser confrontada com a verdade de uma história que ninguém queria contar. O que ele iria escolher? E mais importante, quem ele se tornaria nesse novo mundo que se formava diante dele? Henrique estava paralisado, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor distorcido. Irmãos.
Ele olhou para Rosa, que ainda estava ajoelhada ao lado do corpo do pai dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. O caos ao redor parecia se desvanecer, e tudo que ele podia pensar era na revelação devastadora. Mas havia algo mais. Algo estava prestes a acontecer. A multidão sentia a tensão. O discurso da injustiça virou um sussurro, e as pessoas ao redor começaram a cobrir a boca e o rosto, notando algo no ar. Henrique olhou para cima. As nuvens pareciam se fechar, formando uma escuridão ameaçadora. Então, uma nova voz emergiu, forte e clara. A verdade precisa vir à tona. Não vamos nos calar. Era Clara, a amiga de infância, novamente. Mas agora, ela estava com um grupo de jovens, um semblante determinado e algo nas mãos. Henrique não conseguia identificar o que era, mas o olhar de Clara era de quem tinha uma missão. Ela se aproximou, gritando para o pai de Rosa: "Não, não, isso não! Pode acontecer." E de repente, algo aconteceu. Um homem emergiu da multidão segurando uma câmera. A filmagem. Clara e seu grupo estavam capturando tudo. As vozes da polícia se tornaram mais baixas, os gritos mais distantes, enquanto o foco estava nelas. Era como se o mundo ao redor estivesse prestes a mudar. Henrique tentava entender, mas a cena diante dele seguiu. Clara apontou a câmera para Rosa e o homem caído. "Vamos expor essa verdade!" gritou. E então ela direcionou a câmera para Henrique. "Henrique, você tem que falar! A sociedade precisa ouvir isso!" Nesse momento, o coração dele disparou. Havia uma chance de mudar tudo, de lutar ao lado de Rosa. Mas enquanto as emoções se misturavam, um barulho agudo cortou o ar. O homem de terno que havia revelado a verdade se jogou contra o chão. Um tiro soou abruptamente e a multidão estourou em gritos de pânico. Henrique viu tudo em câmera lenta. O homem que estava com as mãos levantadas, controlando a situação, foi atingido. Clara gritou e a câmera caiu, esmagada sob as botas de um policial. O caos reinou. Henrique sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Rosa, ainda em choque, olhou para ele com olhos arregalados. "Henrique, o que vamos fazer?" perguntou, a voz trêmula. Ele queria responder, mas só conseguiu apontar para o homem que tinha revelado a verdade. Eles estavam todos tão expostos agora, mas antes que ele pudesse formular um pensamento, algo mais chocante interrompeu a cena. À medida que a multidão dispersava, um grupo de pessoas à distância começou a andar em sua direção. Uma família inteira com semblantes reconhecíveis. O coração de Henrique parou. Ele conhecia aqueles rostos. Eram os pais de Rosa, os que estavam supostamente mortos. O que estava acontecendo? Chorando e gritando, a mãe de Rosa se jogou sobre o corpo do homem caído, e o queixo de Henrique caiu. Ele olhou de volta para Rosa, que agora estava envolvida por um mar de emoções. Tudo o que ele acreditava ser verdade desmoronava. Aquela conexão que pensava conhecer agora parecia uma teia confusa de mentiras. "Porque nunca contaram a verdade?" gritou a mãe de Rosa, olhando para Henrique com um olhar de acusação. "Nós nunca abandonamos. Nós fomos forçados a sair." As palavras cortaram como facas. Ele ficou paralisado. O caos à sua volta continuava. Gritos, sirenes, lágrimas. A realidade era uma montanha russa de revelações. Henrique desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo. "Você tem que nos ajudar, Henrique", gritou a mãe de Rosa, estendendo as mãos. "Os segredos não podem mais ser enterrados." E ali, em meio à confusão, Henrique se viu diante de uma escolha impensável. A verdade estava ali, gritando ao rosto dele em um redemoinho de dor e desespero. O que ele faria agora? A vida que conhecia estava se esvaindo como areia entre os dedos. Prepare-se, porque a próxima escolha seria tudo. Henrique sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras do homem de terno o atingiram como um raio. Irmãos, era tudo demais para entender. Ele olhou para Rosa, ainda sobre o corpo do pai. As lágrimas
escorrendo em seu rosto. A dor dela era palpável e gritava a verdade que parecia se desgastar a cada segundo. E então, do fundo da multidão, um novo grito se ergueu. Henrique! A voz era familiar, mas não fazia sentido. Clara se aproximou, seus olhos relampejando com um fogo que ele nunca tinha visto antes. O grupo que a acompanhava agora estava cercando-os, a tensão palpável no ar. Você precisa saber a verdade que todos tentam esconder. Ele sentiu um aperto no peito, o nó na garganta se intensificando, enquanto tentava processar. O que você está dizendo? Perguntou, mas mal conseguiu ouvir sua própria voz no meio da confusão. O peso do momento era esmagador. Ele não é só o pai de Rosa. Ele é seu pai. Também. As palavras de Clara cortaram como uma faca, e Henrique sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. O choque era insuportável. Ele piscou tentando encontrar sentido, mas tudo parecia tão absurdo. Como assim? Isso é impossível! Ele olhou para Rosa, que agora tremia, sua expressão passando de dor para confusão. O que Clara estava insinuando? O coração de Henrique acelerou. Seus pais, eles mantinham segredos. Rosa e vocês devem saber a verdade. Tudo isso é parte de algo muito maior. Clara, com um olhar intenso, parecia profundamente convicta. O caos ao seu redor desvanecia em um zumbido abafado. Henrique agora sentia o mundo desmoronar. Mas antes que ele pudesse digerir os novos detalhes, o clima mudava novamente. Dentro de toda a agitação, um súbito silêncio se estabeleceu. Ele virou-se para ver o que estava acontecendo, e uma figura imponente atravessava a multidão. Era um homem alto, vestido de preto, seguro e ameaçador. O olhar dele era frio e calculado. Henrique nunca o tinha visto, mas o ar ao redor dele exalava poder. Silêncio! Ele rosnou, e o eco de sua voz prendeu a atenção de todos. E no meio do silêncio, uma verdade sombria ensombreceu a cena. Vocês acham que fazem parte da luta? Pois bem, a luta já começou há muito tempo. E vocês têm muito a perder. A revelação dela pareceu ecoar como um trovão. Que luta? O que ele queria dizer? Henrique não sabia se a presença do homem era uma bênção ou uma maldição. As mãos de Rosa tremiam, e ele a agarrou, sentindo sua respiração apressada contrastar com a calma opressora do novo estranho. Esse espetáculo não é o fim, é só o começo, continuou o homem, com um leve sorriso. Vocês estão prestes a descobrir muito mais do que apenas suas identidades. Os segredos vão se desdobrar. Ele olhou diretamente para Henrique. E você, Henrique, vai ter que fazer uma escolha que poderá mudar tudo. Henrique sentiu um frio na espinha. Suas mãos não podiam parar de tremer. Ele olhou novamente para Rosa, que agora estava mais pálida do que nunca, e o olhar dela refletia um misto de medo e esperança. E a multidão ao redor parecia contar com ele. A expectativa havia se transformado em um mar de olhares. O que ele realmente sabia sobre sua família? Sobre Rosa. O homem continuou, sua presença magnética forçando todos a escutarem. Na verdade, vocês dois são o último elo de uma herança invisível. O que está à frente de vocês não é apenas um dilema familiar. É uma luta que abrange gerações, uma batalha contra o preconceito e a mentira. O coração de Henrique disparou, as palavras ressoando com força em sua mente. Ele olhou para Rosa, percebendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Vários sentimentos conflituosos lutavam por espaço. Como poderia escolher entre aquilo que achava que conhecia e a verdade crua que se revelava diante dele? O homem acrescentou: a escolha é sua, Henrique. Você pode ignorar essa realidade, permanecer intacto em seu mundo perfeito, ou pode agir e se unir à luta que já começou. Pensa bem, irmão. A palavra ecoou na mente de Henrique como um trovão, e uma onda de energia elétrica percorreu seu corpo.
Surpreendentemente, ele já não sabia mais o que queria e o que sentia. As palavras de Clara e de Rosa misturavam-se, formando um turbilhão de emoções. O que mais ainda estava para ser revelado, enquanto a cena ao redor se tornava um borrão de adrenalina e expectativa. Henrique percebeu que a vida dele estava prestes a mudar de maneira que ele nunca poderia imaginar. E o que viria a seguir seria o teste final de sua fé e coragem. Henrique estava paralisado, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor distorcido. Irmãos, ele olhou para Rosa, ainda sobre o corpo do pai, as lágrimas escorrendo. Em seu rosto, a dor dela era palpável, gritava a verdade que parecia se desgastar a cada segundo. E então, do fundo da multidão, um novo grito se ergueu. Henrique! A voz era familiar, mas não fazia sentido. Clara se aproximou, seus olhos relampejando com um fogo que ele nunca tinha visto antes. O grupo que a acompanhava agora estava cercando-os, a tensão palpável no ar. Você precisa saber a verdade que todos tentam esconder. Ele sentiu um aperto no peito, o nó na garganta se intensificando enquanto tentava processar. O que você está dizendo? Mas mal conseguiu ouvir sua própria voz no meio da confusão. O peso do momento era esmagador. Ele não é só o pai de Rosa. Ele é seu pai também. As palavras de Clara cortaram como uma faca e Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O choque era insuportável. Ele piscou, tentando encontrar sentido, mas tudo parecia tão absurdo. Como assim? Isso é impossível! Ele olhou para Rosa, que agora tremia, sua expressão passando de dor para confusão. O que Clara estava insinuando? O coração de Henrique acelerou. Seus pais, eles mantinham segredos. Rosa e vocês devem saber a verdade. Tudo isso é parte de algo muito maior. Clara, com um olhar intenso, parecia profundamente convicta. O caos ao seu redor desvanecia em um zumbido abafado. Henrique agora sentia o mundo desmoronar. Mas antes que ele pudesse digerir os novos detalhes, o clima mudava novamente. Dentro de toda a agitação, um súbito silêncio se estabeleceu. Ele virou-se para ver o que estava acontecendo, e uma figura imponente atravessava a multidão. Era um homem alto, vestido de preto, seguro e ameaçador. O olhar dele era frio e calculado. Henrique nunca o tinha visto, mas o ar ao redor dele exalava poder. Silêncio, ele rosnou, e o eco de sua voz prendeu a atenção de todos. E no meio do silêncio, uma verdade sombria ensombreceu a cena. Vocês acham que fazem parte da luta? Pois bem, a luta já começou há muito tempo, e vocês têm muito a perder. A revelação dela pareceu ecoar como um trovão. Que luta! O que ele queria dizer? Henrique não sabia se a presença do homem era uma bênção ou uma maldição. As mãos de Rosa tremiam, e ele a agarrou, sentindo sua respiração apressada. Contrastar com a calma opressora do novo estranho. Esse espetáculo não é o fim, é só o começo, continuou o homem com um leve sorriso. Vocês estão prestes a descobrir muito mais do que apenas suas identidades. Os segredos vão se desdobrar. Ele olhou diretamente para Henrique. E você, Henrique, vai ter que fazer uma escolha que poderá mudar tudo. Henrique sentiu um frio na espinha. Suas mãos não podiam parar de tremer. Ele olhou novamente para Rosa, que agora estava mais pálida do que nunca. E o olhar dela refletia um misto de medo e esperança. E a multidão ao redor parecia contar com ele. A expectativa havia se transformado em um mar de olhares. O que ele realmente sabia sobre sua família? Sobre Rosa? O homem continuou, sua presença magnética forçando todos a escutarem. Na verdade, vocês dois são o último elo de uma herança invisível. O que está à frente de vocês não é apenas um dilema familiar. É uma luta que abrange gerações, uma batalha contra o preconceito e a mentira.
O coração de Henrique disparou, as palavras ressoando com força em sua mente. Ele olhou para Rosa, percebendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Vários sentimentos conflituosos lutavam por espaço. Como poderia escolher entre aquilo que achava que conhecia e a verdade crua que se revelava diante dele? Vocês têm um inimigo, disse o homem, e a multidão segurou a respiração. Alguém por trás de toda esta manipulação. Alguém que quer que vocês permaneçam nas sombras. Quem? Rosa perguntou. A voz. Fraquejando, mas havia uma determinação em seu olhar. E então, o homem de preto fez uma pausa. Um sorriso mesquinho se formou em seus lábios. Ele parecia esperar pelo momento certo. Seus verdadeiros inimigos estão mais perto do que pensam. E num gesto dramático, ele apontou para um grupo de pessoas que observava à distância. Henrique sentiu o sangue esmorecer em suas veias. Ao centro estava sua mãe, com um semblante frio e indiferente. Ao lado dela, o pai de Clara. Você nunca suspeitou que eles estavam envolvidos nisso, não é? O homem sorriu. Este conflito não é apenas sobre identidade, é sobre poder e controle. Estão tentando destruir tudo o que pode os unir. O impacto das palavras o acertou como um soco. As peças do quebra-cabeça que não se encaixavam começaram a se unir de forma aterradora. O que isso significava? Que segredos poderiam existir entre eles? Henrique se virou para Clara, que estava em choque, a boca aberta enquanto sua expressão se transformava em compreensão. Seus pais. Eles foram os responsáveis pelo que aconteceu. O que eles fizeram com a família de Rosa foi uma escolha na qual você foi uma peça. O real significado da revelação atravessou Henrique como uma onda fria. O olhar de Rosa se transformou em uma tempestade. Você sabia? Ela questionou, indignada. Clara também parecia perplexa, os olhos saltando de um ao outro tentando entender. Henrique, agora quase em lágrimas, questionou tudo em que acreditou. As verdades eram muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O que viria a seguir? O peso da escolha estava sobre os ombros dele, e a resposta parecia tão incerta quanto o futuro deles. Henrique estava paralisado, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tambor distorcido. Irmãos, ele olhou para Rosa, ainda sobre o corpo do pai, as lágrimas escorrendo em seu rosto. A dor dela era palpável. Gritava a verdade que parecia se desgastar a cada segundo. E então, do fundo da multidão, um novo grito se ergueu. Henrique! A voz era familiar, mas não fazia sentido. Clara se aproximou, seus olhos relampejando com um fogo que ele nunca tinha visto antes. O grupo que a acompanhava agora estava cercando-os, a tensão palpável no ar. Você precisa saber a verdade que todos tentam esconder. Ele sentiu um aperto no peito, o nó na garganta se intensificando enquanto tentava processar. O que você está dizendo? Mas mal conseguiu ouvir sua própria voz no meio da confusão. O peso do momento era esmagador. Ele não é só o pai de Rosa. Ele é seu pai também. As palavras de Clara cortaram como uma faca, e Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O choque era insuportável. Ele piscou, tentando encontrar sentido, mas tudo parecia tão absurdo. Como assim? Isso é impossível! Ele olhou para Rosa, que agora tremia, sua expressão passando de dor para confusão. O que Clara estava insinuando? O coração de Henrique acelerou. Seus pais, eles mantinham segredos. Rosa e você, vocês devem saber a verdade. Tudo isso é parte de algo muito maior. Clara, com olhar intenso, parecia profundamente convicta. O caos ao seu redor desvanecia em um zumbido abafado. Henrique agora sentia o mundo desmoronar. Mas antes que ele pudesse digerir os novos detalhes, o clima mudava novamente. Dentro de toda a agitação, um súbito silêncio se estabeleceu. Ele virou-se para ver o que estava acontecendo, e uma figura imponente atravessava a multidão. Era um homem alto, vestido de preto, seguro e ameaçador. O olhar dele era frio e calculado.
Henrique nunca o tinha visto, mas o ar ao redor dele exalava poder. Silêncio! Ele rosnou, e o eco de sua voz prendeu a atenção de todos. E no meio do silêncio, uma verdade sombria ensombreceu a cena. Vocês acham que fazem parte da luta? Pois bem, a luta já começou há muito tempo. E vocês têm muito a perder. A revelação dela pareceu ecoar como um trovão. Que luta! O que ele queria dizer? Henrique não sabia se a presença do homem era uma bênção ou uma maldição. As mãos de Rosa tremiam, e ele a agarrou, sentindo sua respiração apressada, contrastar com a calma opressora do novo estranho. Esse espetáculo não é o fim, é só o começo, continuou o homem com um leve sorriso. Vocês estão prestes a descobrir muito mais do que apenas suas identidades. Os segredos vão se desdobrar. Ele olhou diretamente para Henrique. E você, Henrique, vai ter que fazer uma escolha. Uma escolha que poderá mudar tudo. Henrique sentiu um frio na espinha. Suas mãos não podiam parar de tremer. Ele olhou novamente para Rosa, que agora estava mais pálida do que nunca, e o olhar dela refletia um misto de medo e esperança. E a multidão ao redor parecia contar com ele. A expectativa havia se transformado em um mar de olhares. O que ele realmente sabia sobre sua família? Sobre Rosa? O homem continuou, sua presença magnética forçando todos a escutarem. Na verdade, vocês dois são o último elo de uma herança invisível. O que está à frente de vocês não é apenas um dilema familiar. É uma luta que abrange gerações. Uma batalha contra o preconceito e a mentira. O coração de Henrique disparou, as palavras ressoando com força em sua mente. Ele olhou para Rosa, percebendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Vários sentimentos conflituosos lutavam por espaço. Como poderia escolher entre aquilo que achava que conhecia e a verdade crua que se revelava diante dele? Vocês têm um inimigo, disse o homem, e a multidão segurou a respiração. Alguém por trás de toda esta manipulação. Alguém que quer que vocês permaneçam nas sombras. Quem? Rosa perguntou, a voz fraquejando. Mas havia uma determinação em seu olhar. E então, o homem de preto fez uma pausa. Um sorriso mesquinho se formou em seus lábios. Ele parecia esperar pelo momento certo. Seus verdadeiros inimigos estão mais perto do que pensam. E, num gesto dramático, ele apontou para um grupo de pessoas que observava à distância. Henrique sentiu sangue esmorecer em suas veias. Ao centro estava sua mãe, com um semblante frio e indiferente. Ao lado dela, o pai de Clara. Você nunca suspeitou que eles estavam envolvidos nisso, não é? O homem sorriu. Este conflito não é apenas sobre identidade. É sobre poder e controle. Estão tentando destruir tudo o que pode os unir. O impacto das palavras o acertou como um soco. As peças do quebra-cabeça que não se encaixavam começaram a se unir de forma aterradora. O que isso significava? Que segredos poderiam existir entre eles? Henrique se virou para Clara, que estava em choque, a boca aberta enquanto sua expressão se transformava em compreensão. Seus pais, eles foram os responsáveis pelo que aconteceu. O que eles fizeram com a família de Rosa foi uma escolha na qual você foi uma peça. O real significado da revelação atravessou Henrique como uma onda fria. O olhar de Rosa se transformou em uma tempestade. Você sabia? Ela questionou indignada. Clara também parecia perplexa, os olhos saltando de um ao outro, tentando entender. Henrique, agora quase em lágrimas, questionou tudo em que acreditou. As verdades eram muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O caos ao seu redor tornou-se um borrão. Colapsando sob o peso da verdade, Henrique mal ouviu os gritos da multidão. E então, uma explosão. Um clarão iluminou o céu, seguido de um estrondo ensurdecedor. Todos se viraram e o pânico se instalou. O homem de preto foi atingido por algo,
e ele caiu como uma folha seca. A multidão gritou. O caos estava de volta, mas agora rodeado por chamas que dançavam no ar. Era um ataque? Rosa estava paralisada. Clara a puxou, e Henrique sentiu que o tempo estava passando muito rápido. Tinha que agir. Ele a pegou pelo braço e gritou: "Vamos agora!" Mas Rosa não se moveu. Seus olhos estavam fixos no homem que caíra. "Não", ela sussurrou. Henrique seguiu seu olhar, e o que viu fez seu coração parar. O homem de preto estava segurando algo nas mãos. Uma pequena caixa. Antes que pudesse entender, ele abriu a caixa e uma luz intensa irrompeu. Era uma luz quente, a essência de alguma coisa que Henrique não podia compreender. E a cena ao redor dele começou a se distorcer. O que estava acontecendo? Ele olhou para Rosa, que agora parecia mais iluminada, como se a luz estivesse chamando-a. "Rosa, não!" ele gritou. E nesse momento, a realidade inteira pareceu mudar. Tudo que ele conhecia estava se quebrando. E os segredos, as verdades, a própria vida dele e de Rosa estavam prestes a ser envolvidas por um manto de mistério. O que havia dentro daquela caixa? E o que tinha acontecido com o homem? Henrique sentiu um aperto no peito, um nó doloroso. Ele mal podia pensar, as perguntas multiplicando-se como sombras na mente. O que mais ele ainda não sabia? A explosão de emoções era tanta que ele já não sabia se ainda estava acordado ou se estava preso em um pesadelo. A única certeza era que tudo mudara para sempre. Diante daquela luz, os destinos entrelaçados de todos estavam prestes a se revelar, e Henrique percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. Mal havia começado. Rosa ainda estava paralisada, os olhos fixos na luz dourada que emanava da caixa. O tempo parecia parado, e o caos ao redor dele se tornava uma música distante. Henrique, angustiado, puxou-a pelo braço. "Rosa, vem!" Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar. Não! Era Clara, e o desespero na voz dela fez o coração de Henrique acelerar. Ele virou-se e viu Clara correndo em direção a eles. Mas já era tarde. Antes que pudesse entender, a luz da caixa explodiu em um clarão ofuscante. Todos na multidão se cobrindo, gritando, um terror coletivo tomava conta. Henrique fechou os olhos. Uma onda de calor envolveu seu corpo. A luz era intensa, quase dolorosa. E então, tudo ficou em silêncio. Ele abriu os olhos devagar, e o que viu o deixou em estado de choque. Pessoas cambaleavam, perdidas na confusão, mas não era isso que o paralisou. No centro da onda de luz, onde antes estava o homem de preto, havia agora uma figura. Um homem, mas não um qualquer. Era seu pai. Ele estava ali, impassível e majestoso, quase como um fantasma, sorriso enigmático nos lábios. A semelhança entre os dois era gritante. Henrique sentia o mundo desmoronar ao redor dele. Pai? A palavra saiu como um sussurro, mas as próprias letras cortaram Henrique como facas. O homem olhou diretamente para ele. Seus olhos estavam mais vivos do que nunca. Henrique, é hora de você saber a verdade sobre nós. A multidão ficou em silêncio, todos voltando o olhar para ele. O que estava acontecendo? O peso daquela revelação faria sua cabeça girar. Vocês dois, continuou o pai, gesticulando para Rosa e Clara. Vocês têm que saber que a luta não é apenas sobre o que aconteceu com suas famílias, mas sobre a força que reside em vocês. Seu olhar era severo, mas havia um calor ali que Henrique não conseguia descrever. Antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa, o pai de Henrique deslizou a mão para o bolso e retirou um colar antigo, uma joia brilhante, vibrante como a própria luz. Isso tem um significado muito maior do que vocês podem imaginar. É uma herança que sempre esteve escondida. Ele segurou o colar, olhando como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A multidão estava presa em um misto de fascínio e confusão. Vocês dois são parte de uma linhagem que luta contra os opressores. Não só por vocês,
mas por todos os que vieram antes e todos os que virão depois. Henrique olhou para Rosa, que agora parecia mais forte, a dor dela substituída por uma nova determinação. Mas à medida que seus olhos se encontraram, uma onda de pânico atravessou Henrique. Havia algo que ela não estava lhe dizendo, algo que tornava tudo isso ainda mais complicado. E num piscar de olhos, tudo mudou novamente. Um homem desconhecido se aproximou, os traços de seu rosto sombrios e aterrorizantes. "Você não deveria estar aqui", gritou, apontando o dedo para o pai de Henrique. A cena se desdobrou em segundos. O homem de preto, aquele que caíra, levantou-se lentamente. Sua presença agora ameaçadora. Ele riu, um som profundo e desagradável. "Ah, eu esperava que você não voltasse. Vamos, é hora de terminar o que começamos." Ele olhou para Henrique e Rosa, seus olhares cheios de desprezo. "Vocês são apenas peões num jogo muito maior." E com isso, tudo pareceu se despedaçar. A luz da caixa pulsou, intensa e ameaçadora. Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés. "Rosa!" Ele queria gritar, mas as palavras não saíram. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O homem a espreitava como uma serpente pronta para atacar. Clara, ao lado delas, estava em choque e ofegante. O que viria a seguir? O que estavam escondendo? Henrique só sabia que a verdade estava mais perto do que jamais imaginou. E que as consequências disso poderiam mudar tudo. A lenda, a luz, o colar, tudo brilhava com promessas e perigos que ninguém estava preparado para enfrentar. O que cada um deles realmente era? A luta estava apenas começando. Henrique ficou paralisado ao ver seu pai ali sobrenatural e imponente. A luz da caixa pulsava e a tensão era quase física. Rosa estava ao seu lado, os olhos arregalados e todo o resto desaparecia. Nada mais importava. Ele apenas queria entender. "Por que você voltou agora?" Henrique gritou, sentindo angústia transbordar. Seu pai, o homem que ele pensou ter perdido para sempre, sorriu com uma tristeza profunda. "Porque vocês precisam da verdade. O que está em jogo aqui é muito maior do que o que aconteceu entre nossas famílias. É uma guerra contra aqueles que perpetuam a dor e a injustiça", disse. As palavras dele ecoaram implacáveis, e Henrique sentiu o peso da responsabilidade naquelas frases. "E esse homem?" Rosa apontou para o homem de preto, que começava a se levantar lentamente, com um olhar feroz de vingança. "Ele quer nos destruir." "Sim", assentiu o pai, "mas não podemos desistir. A força que vocês têm juntos é maior do que qualquer um imagina." Ele gesticulou para a caixa. "Precisamos da conexão de vocês. Precisamos que lutem juntos." Henrique olhou para Rosa, sentindo que a conexão entre eles se fortalecia a cada instante. Ela também o olhou, com um brilho novo de determinação. Era hora de parar de correr. O homem de preto se reergueu, agora mais enfurecido. "Vocês acham que podem mudar as regras do jogo? Estão apenas adiando o inevitável." Ele avançou, e o ar estava pesado, eletrificado. "Não caia na armadilha dele!" gritou Clara, se juntando a eles. A multidão ainda estava paralisada, o caos transformado em um cenário distante e etéreo. Henrique percebeu que já era hora de agir. "Vamos juntos!" ele disse, estendendo a mão para Rosa e Clara. "Precisamos nos unir agora!" Os olhos de Rosa brilharam, e hesitante, ela segurou a mão dele. Clara fez o mesmo. O trio se formou, firmes em sua determinação. "Estamos prontos", Rosa afirmou, com a força e a coragem que antes eram desconhecidas para ela. O brilho da caixa pareceu intensificar-se, envolvendo-os em uma aura de esperança. O homem de preto riu, um riso baixo e desdenhoso. "Acham que podem vencer? Vocês são apenas crianças perdidas!" Mas Henrique não se deixou abalar. Ele sabia que a verdade que tinha descoberto valia a luta. "Vamos derrubar as paredes que nos separaram. Vamos juntos quebrar o ciclo de dor!" Henrique gritou. E com aquelas palavras, a cidade ao redor deles parecia vibrar. Uma onda de luz surgiu da caixa, envolvendo o grupo,
enquanto o Homem de Preto se aproximava. Mas desta vez não era só terror. Era unitário. A força deles era palpável. E naquele momento tudo parecia se encaixar. E então ele avançou, mas a luz pulsante os protegeu, criando um escudo ao redor deles. O Homem de Preto gritou, mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz o engoliu. Um clarão forte ofuscou tudo. Henrique, Rosa e Clara sentiram um remoinho de emoções enquanto eram lançados para fora daquela condição. E quando finalmente abriram os olhos, estavam em um lugar diferente. Estavam juntos, ainda conectados, mas a batalha tinha sido vencida. Conseguimos! Rosa sussurrou, ainda em choque, mas mais forte do que nunca. O desafio havia revelado não apenas quem eram, mas quem poderiam ser. E ali, naquela nova realidade, estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. O passado talvez nunca fosse esquecido, mas agora o futuro estava se abrindo à frente deles, cheio de possibilidades e esperanças. Henrique sorriu, não apenas para Rosa, mas para o que estava por vir. O que eles fariam com essa nova vida e nova responsabilidade? Poderiam mudar o mundo? Henrique olhou para Rosa, um novo entendimento surgindo entre eles. Mas antes que pudesse dizer algo, a cena mudou novamente, e a luz envolveu tudo, deixando uma sensação de expectativa no ar. E assim, a história deles não acabava ali. Um novo capítulo estava prestes a começar. Se você está tão ansioso quanto eu para saber o que vai acontecer a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa história eletrizante. Não saia do canal ainda. Clique na próxima história emocionante no final do vídeo e continue a viagem.